Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para um bate-papo rapidinho, hoje, Dia das Mães, né? Onde eu tenho um grande encontro marcado, sempre esperando isso acontecer, mas continuo aguardando. Bom, se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu te convido para fazer a inscrição. Se não, como sempre, faça suas sugestões, entre no debate, participe das discussões, comente, visite outros vídeos que a gente tem publicado no canal e também distribua, espalhem isso compartilhem para seus conhecidos e desconhecidos, para permitir que eles também participem do nosso projeto, desse nosso trabalho, né? Eu disse que eu tenho que ter utilidade até o grande encontro e tenho certeza que minha mãe está feliz com isso. Pois bem, como sempre, nós vamos iniciar tentando atualizar alguma coisa. Nós tivemos no nosso último vídeo a informação de que havia sido feita uma ameaça pelo Zé Ruela da Ucrânia em relação às comemorações do Dia da Vitória em Moscou, né? Eu disse que o próprio Urso tinha garantido um retorno da ameaça, de que ele, de fato, se arrependeria amargamente de tentar provocar algum tipo de transtorno ou distúrbio nas comemorações do Dia da Vitória. E, de fato, a coisa foi tranquila, né? Foi tranquila em si porque ele declarou unilateralmente um cessar-fogo e, de certa forma, teve apoio do Gorbachev do Ocidente, que pressionou e deixou, vamos dizer assim, as coisas mais tranquilas. Então, há um cessar-fogo provisório até o dia 11 e, embora tenha havido, vamos dizer assim, algumas violações deste cessar-fogo, não foi nada assim tão sério, a coisa transcorreu de forma, né, calma. E sobre esse cessar-fogo, que a gente tem na realidade vamos dizer assim, é uma perspectiva de que o grande final já está se aproximando. Nós vamos falar sobre isso rapidamente, uma análisezinha rápida sobre esses fechamentos, né, de posições em relação à situação da Ucrânia e da OTAN. Mas também, como notícia do momento, hoje o Irã encaminhou, após o pedido, hoje não, na realidade foi sábado, ontem, a resposta aos pedidos do Gorbachev de como conduzir a solução para a situação da guerra ali no Estreito de Hormuz, né? E já estamos vendo pelos meios de comunicação que, de certa forma, essa posição iraniana, como era de se esperar, né, deixou o Gorbachev virado. E, de fato, ele diz que não está de acordo, é inaceitável a posição iraniana. Isso vai caber algumas considerações futuras, mas a verdade é, por enquanto, a situação no Estreito de Hormuz ou no Oriente Médio, ela está se dando com aquela história do ping-pong que eu costumo usar, né? Que é o método aplicado pelo russo lá na Europa em relação à OTAN. E então essas são as coisas que a gente tem para... Está sendo requentada a história, né? Administrada a história da guerra no Oriente Médio, e nós temos aí agora a situação da Ucrânia. E é sobre a situação na Europa que eu queria conduzir a nossa análise de hoje, não é? Então, olha só, há esse cessar-fogo provisório de 3 dias, primeiro foi uma declaração unilateral do Putin, mas depois ficou acordado por pressão americana que a parte ucraniana ia respeitar, embora não tenha respeitado, como eu avisei, mas também não fez o que ameaçou, porque, né, o medo do coque, do cacurute do russo foi maior. Mas, de certa forma, a gente está vendo, pelo andar da carruagem,
né, inclusive pela própria posição, né, do urso, uma certa desmobilização. Está havendo, de certa forma, uma preparação do terreno para que, vamos dizer assim, uma perspectiva de paz definitiva ocorra, reconhecendo de fato, né, reconhecendo, como é de se esperar, a realidade do terreno. Embora, para a Europa, e aí nós colocamos a Europa e a OTAN, que está na Europa, um pensamento divergente em relação ao que está ocorrendo com a cabeça de Gorbachev no Ocidente, né? Nós vimos que, a rigor, o que ocorre? Embora a provocação inicial da guerra tenha sido feita pela própria condução imperial, Bidê foi que conduziu e puxou a Europa para isso, nós vimos, e aí vocês podem dar uma olhada nos vídeos anteriores, publicados no canal, que houve uma assunção, uma certa aceitação e uma vivência real por parte dos europeus ocidentalizados, né, de uma absorção do chamado da russofobia, que é muito natural nos países eslavos ali vizinho da Rússia, que adentraram na OTAN depois da queda do muro, né? A gente fala assim das parcelas ali, tipo os países bálticos, como chamam, né? Estônia, Letônia, Lituânia, além da Polônia e tal. Esses países ali nas proximidades da Rússia, eles conservam, eles mantêm um certo processo de russofobia, e essa coisa foi, vamos dizer assim, recebida com louvores pelo ocidente da Europa, né? Aí eu falo Paris, Londres, Berlim, Madrid, etc., Roma, receberam, de certa forma, esse processo russofóbico e aí exponencializaram, a ponto dessa guerra ter sido conduzida até esse momento nessas condições. E a ponto de hoje a Europa, e a OTAN da Europa, que eu chamo, né, já que a cabeça norte-americana ou estadunidense não está mais comungando dos mesmos pensamentos, eles entenderam que a guerra tinha que continuar de qualquer forma até o último ucraniano, né? Mas, obviamente, que se parando agora, a situação está sendo tratada agora, o que está ocorrendo é que a Europa, como poder político, né, de importância geopolítica no mundo, que participou de tantos eventos, ela sentava na mesa para participar das negociações e tal, é que, com relação a esse evento da Ucrânia, mesmo ela estando envolvida, ela não conseguiu construir importância, inclusive para o urso, a ponto de fazê-la sentar à mesa, ela aceitar sentar à mesa para discutir alguma saída política para o conflito que está ali na Ucrânia. Então, isso, de certa forma, levou o próprio urso a praticamente vetar esses personagens da Europa, a União Europeia e a OTAN, de sentar na mesa para decidir o futuro da guerra, o futuro do conflito, né? Então, como consequência, nós temos aí uma perda de importância de papel político, fora as perdas efetivas que a própria Europa assumiu, né, como ônus dessa guerra. Então vamos lá. Parando a guerra, caminhando para a cessação das hostilidades na atual circunstância, o que nós temos? Nós temos uma esfera de perdedores diferenciadas, instanciadas, com relação aos seguintes aspectos. Primeiro, a Ucrânia, um primeiro perdedor, a Ucrânia. A Ucrânia porque, de certa forma, ela está diretamente no processo, envolvida no processo, mesmo como bucha de canhão para o Império Ocidental, mas ela está por trás disso como uma das maiores perdedoras, porque ela perde, inclusive, parcelas do seu próprio território. E o danoso disso é que são parcelas do território que tinham a maior riqueza da Ucrânia, né? A área que está sendo absorvida pela Federação Russa é uma área que, além de ser rica no subsolo, é também a terra agricultável melhor da Europa, fora da Rússia. As melhores terras da Europa, fora da Rússia,
para utilização, chamadas terras agricultáveis, é exatamente o pedaço da terra do Donbás que está sendo, de certa forma, hoje território russo, já indiscutivelmente. Então, há esse prejuízo. A outra coisa é que, ao perder essa parte de território e de riqueza, ela perdeu a capacidade vamos dizer assim, econômica de existir, por uma variedade de razões. Primeiro, a Ucrânia, ela perdeu as receitas, que não eram poucas, muito do seu orçamento, oriundo tanto do tráfego do petróleo e do gás dentro das tubulações em direção à Europa, que vinham da Rússia, alimentava a necessidade energética da Europa, além dela mesma, que ela praticamente recebia de graça, porque era o trânsito dessa energia para a Europa. Então, praticamente, as grandes corporações russas de energia repassavam para a Ucrânia quase de graça a energia que a Ucrânia necessitava desses respectivos elementos. A outra coisa é os aluguéis, que era, vamos dizer assim, também grande fonte de receita. Não só o aluguel do próprio sistema, né, os registros que trafegavam o gás, mas aluguéis de bases, como o caso de Sebastopol, na Crimeia, né? Então a península da Crimeia, ela era, de certa forma, alugada para que o russo tivesse a melhor das suas bases, o melhor espaço, vamos dizer assim, de sustentação, de suporte das suas belonaves que estava ali no Mar Negro. Então, a Crimeia, que tinha sido doada por Khrushchev na década de 50 para a Ucrânia, voltou para a posse russa, portanto, a origem de receitas de locação para a utilização da base, a Ucrânia perdeu. Portanto, são volumes de recurso muito grandes. Além do que, a Ucrânia dependia muito da economia russa em todo sentido. As relações econômicas da Ucrânia eram uma relação carnal com a Rússia, sem nenhum problema, porque são povos irmãos, né? Então, não era só o leste da Ucrânia que negociava com a Rússia. A Ucrânia inteira tinha grandes fundamentos da sua economia deslocada para o mercado russo. Embora o ocidente da Ucrânia vivesse brigando e produziu essa guerra como um dos objetivos de ganhar pontos na União Europeia e adentrar no bloco econômico da União Europeia. Veja que o nível de perda da Ucrânia foi muito grande. Aí você diz, não, e tem o problema da reconstrução das coisas que foram destruídas. De certa forma tem. O russo teve um certo zelo, um certo cuidado para não destruir toda a infraestrutura ucraniana. É fato que tem coisas destruídas, mas numa guerra não tem como não destruir nada. Percebe? Esses danos eles foram reduzidos ao mínimo possível para manter uma guerra de 4 anos, 5 anos. Então, nesse exato momento, a situação da Ucrânia seria essa. E em nível orçamentário, ela vai viver praticamente subsidiada pelo Ocidente por um bom tempo. Essa é a realidade ucraniana hoje. Bom, entendida a realidade ucraniana, vamos para outros países que tinham uma certa relação antes da queda da União Soviética e que, de certa forma, adentraram na OTAN e na União Europeia e se comportam como sabujos do Ocidente para virar bucha de canhão também como a Ucrânia para a chamada derrota estratégica para a Rússia. Que países são esses? É o caso da Polônia, dos países bálticos ali, né? Estônia, Lituânia, Letônia, além de, por exemplo, Romênia, Bulgária, a Eslováquia não, que a Eslováquia e Hungria, elas se mantiveram, de certa forma, neutras nesse processo. Era dentro do espaço da União Europeia quem mais se dedicou a não criar rupturas sérias a ponto de não permitir um novo reatar de relações. Então, dentro da União Europeia, dentro da OTAN, os países que mantiveram um certo cuidado nessas relações com a Rússia foram exatamente a Hungria e a Eslováquia. Então,
Mas os outros países sempre se comportaram, além de entrar na OTAN como um cachorro, um pau mandado para combater a Rússia, eles entraram vamos dizer assim, pelo processo da russofobia, né? Eu já disse, as relações de passado desses países com a antiga relação de União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque elas eram parte, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era um grupo de 15 nações, praticamente, né? E além da Federação Russa como um grupo de uma variedade de federações dentro, né, de unidades federadas. Mas essas repúblicas, elas eram formadoras do chamado Estado Soviético, né? E tinha as relações de conflito interno, que após a queda do muro, essa coisa ela aflorou praticamente. Pois bem, esses eslavos que estão ali, eles de certa forma estão dentro da OTAN, estão dentro da União Europeia, mas o lado ocidental da Europa não os engole. É como a situação do Hitler, né? O Hitler não tinha vamos dizer assim, boa perspectiva, boa visão do que era o eslavo. Para ele, o eslavo é só um que não ia ser escravo, por enquanto, né? O ódio dele aos comunistas eslavos, essa coisa toda, só era menor em relação aos judeus. O Hitler nunca gostou. E esse posicionamento, esse sectarismo, ele está dentro da Europa inteira. Né? Está dentro da Europa. Embora o russo não tenha nenhum tipo de preconceito como eslavo, com o povo eslavo em relação à Europa Ocidental, porque, por exemplo, a própria cultura russa, ela teve muita influência. Os grandes mestres da cultura russa, eles foram, vamos dizer, educados a Paris, né? Tinham uma influência, via o mundo ocidental com um certo nível de admiração. Então, da Rússia em relação à Europa Ocidental, essa coisa não tem. Mas da Europa Ocidental em relação ao russo, ao eslavo, ele existe, né? Existe um processo de distanciamento, não cultural, mas distanciamento de relações pessoais, fruto de preconceitos, né? Então, essa parcela perde por uma variedade de situações. Essa guerra só perdia em importância para a Ucrânia, mas era muito mais, vamos dizer assim, puxada pelos chamados países eslavos, os bálticos e tal, em relação ao russo, do que o próprio restante da Europa, né? Então, são grandes perdedores, porque no aspecto de segurança vão perder. E vão perder porque a OTAN ela saiu derrotada desse jogo político e que, de certa forma, o próprio braço armado mais importante da OTAN, que é a sua liderança, né, Gorbachev, ela tem mais afeição para o lado russo, ou seja, existe uma aceitabilidade hoje do Gorbachev em relação ao russo do que em relação a certas situações da OTAN na Europa. A ponto de a coisa estar muito dividida, a ponto da saída do Gorbachev, né, do líder do Império Ocidental que está morrendo, de dentro da estrutura da OTAN, é uma coisa dada como certa. É uma coisa que, ainda mais com esses fatos que estão ocorrendo ali no Oriente Médio. Então, de certa forma, esse é outro grupo de perdedor. E o terceiro grupo de perdedor é o da Europa, que sempre se viu influente, sempre ditou as modas para o mundo e sempre sentava nas mesas de negociação para decidir o futuro de outros povos, independente de estar na África, na Ásia, na América ou na própria Europa, no Oriente Médio. E este sentar na mesa está vedado tanto pelo urso quanto pelo dragão. E isso foi avisado lá em 2023 pelo dragão ao líder, ao Macron da França, quando esteve lá.
né? O Dragão fez um alerta ao Macron de que ele ia perder importância, ele abrisse o olho, porque se ele não sentasse naquele momento para ajudar a resolver o problema e continuar criando o problema na situação da Ucrânia, ele ia perder a oportunidade de sentar na mesa no futuro, quando a situação fosse decidida pelos maiores de idade. E é isso que está ocorrendo agora, né? Então, mas o medo agora é no aspecto da segurança, porque o bastião da segurança da Europa, que é o Império Estadunidense, ele está se desintegrando dessa relação. Ou seja, a relação que existia do Império Estadunidense dentro da própria estrutura da OTAN e no suporte do chamado guarda-chuva de proteção para a Europa, em relação àquilo que seria o que eles acham uma ameaça russa, essa coisa está, a cada dia que passa, se desfazendo. Porque o Império está morrendo, e custa muito ficar sustentando defesa para os outros, e ele está voltando para trás. Qualquer dúvida sobre entender esses processos, eu sugiro que você faça uma visitinha aos nossos vídeos aí, que a gente tem, vamos dizer, alguns vídeos que lidam exatamente com essa compreensão, né? Com essa leitura desses objetos específicos. E aí fica mais compreensível o que a gente está dizendo aqui. De forma que a possibilidade de sentar agora, esse pedaço da Europa Ocidental que obedeceu o BD para promover uma guerra com a Rússia, que seria um processo de guerra de derrota estratégica, jogou no próprio pé ao renunciar à energia que recebia de graça, que é a energia do seu desenvolvimento. E ao chegar no final da guerra, com a OTAN quebrada, a União Europeia miserabilizada, toda a economia da Europa perdida, o Oriente Médio sem conseguir suprir as necessidades de energia da Europa. Essa realidade política, econômica, além da militar, que se apresenta para a Europa, é uma coisa que para ela, até 6 anos atrás, seria impensável. Ela nunca sentou, foi dormir, seja lá o que for, imaginando que viveria uma realidade dessa. Agora, assunto principal, essa realidade vai vir acompanhada de uma conta muito grande para pagar. Qual é a conta? A conta de uma guerra que ela ajudou a botar dinheiro dentro, imaginando que depois haveria um butim para pagar a conta e dar o lucro para eles, que seria o butim russo. Ou se não fosse o butim russo, tivesse o butim da Ucrânia, Donbás, para ajudar a pagar a conta e diminuir os custos do problema, ou seja, deixar pelo menos a contabilidade no 0 a 0, despesa e crédito, essa coisa não existe para eles. E o pior, o russo não quis assumir Kiev, o russo não quis derrubar Kiev, o russo não quis botar um governo fantoche para ele ter que sustentar e pagar a conta. Esse governo, se tiver que ser botado, é pela Europa, e vai ficar com a conta junto. Então, economicamente, além de o problema próprio das suas próprias economias estarem perdidos por conta da situação tanto de mercado, que é, vamos dizer assim, correu isso de perder, mercado americano com a sobretaxação, mercado chinês com a situação que a China tem, mercado russo com o que a Rússia fez. Todos esses processos e esses mercados, ficou o latino-americano, né? Ficou o mercado do Lula. Papai Noel está com o Bobachome aí sobre o mercado do Mercosul. Mas o que eu quero dizer é, todas essas realidades que a Europa tinha 6 anos, 4 anos antes, e que a Abídico ela jogou tudo, foi tudo ao mesmo tempo. Além do que, ela tinha que estar com a economia a 1000 para poder assumir os riscos, as contas relativas a essa derrota na Ucrânia. Agora, ela tem a derrota na Ucrânia e ela própria, para existir sem a guerra na Ucrânia, já está ameaçada a sua própria economia, né? Por conta do problema da energia.
Então, a situação da Europa, como eu disse lá, se vocês observarem nossos vídeos anteriores, eu disse, olha, a Europa corre o risco, ela ameaça ir para um período feudal de novo. É o risco que a Europa tem. Então, nos preparemos para compreender o que é o futuro da Europa se houver a possibilidade da continuidade das conversações de paz em relação à situação da Ucrânia. E o pior é que a situação a Europa não está tendo a oportunidade de sentar na mesa para participar da decisão, da criação, da normatização dos problemas, né? As responsabilizações. Esse é o problema da Europa. Viu o tanto de problema que a gente colocou nesse bate-papo? Se você está de acordo, alguma coisa, pode participar dos comentários. Se tiver discordando, participe, jogue seu ponto de vista. Eu levantei algumas variáveis, alguns pontos que a gente vai passar a viver neste ano de 2026, 2027. Eu não estou me incluindo nisso, mas o mundo vai passar a ter essa realidade se realmente esse cessar-fogo que está em 3 dias e que está caminhando para uma certa compreensão de que o conflito tem que acabar, para o urso isso não vai fazer diferença, se ele continuar, porque o urso está só, como eu disse, jogando ping-pong, né? O desespero aí é para a Ucrânia e para a Europa. E para os americanos em geral, porque tá vendo, ele tem que se dedicar a resolver o problema com o dragão. Então não pode ficar perdendo tempo tentando entender o que está acontecendo com a Europa. Esse é o desespero do Bobachov. Mas aí, olhem só, se caminhar para a resolução nessas condições, veja o que a gente está colocando, é muito importante para compreender a realidade do que vai ser a Europa nesses próximos anos. Não é isso? E aí vocês podem jogar seus pontos de vista e distribuir para todo mundo aí. Eu vou ficando por aqui, vocês fiquem de novo com o W Pueblo, que como hoje é o Dia das Mães e eu prometi a coisa, o W Pueblo fez uma coisa lá para a mãe dele e essa vai ser a última vez que ela vai rodar, né? Justamente na semana. Beleza? Um abraço e até a próxima. Por ti deixei meu porto, me lancei ao mar, sem antes inquirir. Vale a segurança ou renúncia de amar, pois amar-te deu-me a certeza que venceria a morte. Pois amar-te deu-me a certeza que venceria a morte. Ausência presente, ou presença ausente, ó mãe, sei lá. Só sabe quem sente, os dois, sei lá. Só sabe quem sente, mãezinha, sei lá. Não é dor de dente, eu sei, serás minha estrela cadente. Já não me convence o papo dividente, pois eu sei que sou a tua semente, ó mãe, eu sou a tua semente. Lara, lara, lara,